feliz do nosso palestrante estar aqui, vindo pela terceira vez nos ofertar. Alô, alô, vindo pela terceira vez nos ofertar com conhecimento, com a palestra, que nós estamos no mês que eu falei semana passada, né? O Setembro Amarelo, que é um mês muito significante, de muito significado, essa luta contra o suicídio, né? O Setembro Amarelo é em função disso, mas é o que eu falei com vocês semana passada, é uma luta que a gente não pode ter só em setembro, é uma luta que a gente deve ter diariamente, 365 dias por ano, para que a gente possa combater esse mal do século, né? A depressão, a ansiedade, a angústia, a solidão. Mas é legal que tem um mês para poder representar essa luta, e vocês vão ter uma palestra muito legal, muito importante, com um conteúdo muito legal, muito bom, para vocês poderem adquirir mais conhecimento. Então eu fico muito feliz de, pela terceira vez, eu fui assessor dele quando ele era secretário de saúde, fizemos uma amizade muito legal. Nessa época a amizade continua até hoje, né? Eu acho que é uma coisa que deve ser geral, a gente cultivar amigos e manter as amizades. Então, muito prazer que eu recebo pela terceira vez Dr. José Laerte Barbosa, que vai falar sobre Setembro Amarelo. É Botafogo, tá, gente? Aí eu fico um pouquinho assim separado. Eu costumo dizer que eu sou mais um simpatizante botafoguense do que um torcedor. Mas, enfim, o Paul falou uma frase aqui que eu achei importante e queria destacar, né? Ele falou de outra forma, mas eu acho que se aplica. A união faz a força, né? Abraçando a vida, quer dizer, se a gente se dispõe a abraçar a vida, né? E eu sei que às vezes é difícil quando está chovendo, quando a gente está meio desanimado para sair de casa, mas eu acho que a causa, né, que todos aqui abraçaram, ela é muito maior, e eu acho que ela deve servir de gás para a gente poder vir, e às vezes vai ter uma pessoa que está um pouco mais desanimada do que você estava, e às vezes a sua própria presença, a troca de ideia, por si só já motiva, né? Dessa vez, eu fiz algumas perguntas que eu quero ver como é que está o nível de conhecimento aqui da nossa plateia. Eu anotei no papel para não correr o risco de esquecer alguma pergunta, porque depois que a gente passa dos 60, dizem que a memória já começa a ficar prejudicada, né? Então, o Paul hoje, né, escolheu como tema Setembro Amarelo e uma pergunta, né? Assim, por quê? Eu vou devolver para a plateia. Alguém sabe explicar o porquê do Setembro Amarelo? Não sei. A minha filha me falou que é em relação a uma mãe que o filho se suicidou e tinha uma coisa do amarelo, e depois ela passou a distribuir essas fitas amarelas. Eu não me lembro direito da história, mas acho que foi isso, né? Alguém? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Alguém mais? Alguma outra ideia? Já ouviram falar do porquê o Setembro Amarelo? Porquê Oi? Mesma história. Então essa história tem um início nos Estados Unidos, com um jovem que se suicidou, né, aos 17. Ele tinha um carro amarelo. Ele tinha um Mustang amarelo, parece que era uma pessoa muito habilidosa. Ele mesmo que cuidava do carro, né, enfim. E aí, isso foi em 1994, né? E aí a Organização Mundial de Saúde escolheu
em que ano para ser o setembro? Alguém sabe? Então, 2003. Em 2003, então, a Organização Mundial de Saúde nomeou setembro, né, como o mês que seria o mês de mobilização, né, enfim, para a prevenção do suicídio e da depressão. E no Brasil, alguém sabe quando foi que isso virou realidade? Em São Paulo, em 1962? Foi depois. Foi depois de 62. A OMS foi em 2003. Né? Então, no Brasil, em 2015, um movimento do Comitê de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina firmaram, né, um compromisso de que setembro seria então um mês que a gente, o poder público, a sociedade civil organizada, enfim, todos juntariam as mãos, fariam esforço, fariam palestras, fariam mobilizações, né, no sentido de prevenir o suicídio, prevenir a depressão, porque eu não sei se alguém está achando estranho eu dizer prevenção, o suicídio, mas tem como prevenir, sim. Tá? Mas então, a ideia dessa mobilização toda, né, é para que a gente passe a cuidar mais da nossa saúde mental, né? Porque um transtorno mental pode contribuir para uma decisão de não viver mais, né? Alguém sabe que dia que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio? Oi? É em setembro, mas que dia que foi? Já passou. 10 de setembro. 10 de setembro. Então, dia 10 de setembro é o dia, né, que a Organização Mundial de Saúde escolheu para ser esse dia que marca, né? Igual o dia 2 de dezembro, né, que é o Dia Mundial contra a AIDS, né? Enfim. E alguém sabe qual é o tema desse ano? Não? Se precisar, peça ajuda. Esse é o tema central da campanha. Se precisar, peça ajuda. E, como foi bem dito, né, foi a partir da morte desse jovem, do suicídio desse jovem americano, né, chamava Mike M., né, tinha 17 anos na época, que a Organização Mundial de Saúde, depois já de quase 9 anos, né, então decidiu instituir esse mês como mês de prevenção. E qual é o símbolo do Setembro Amarelo? É uma fitinha amarela. Fitinha amarela ou girassol? Girassol, E por que o girassol? Você vê que eu estou cheio, além da cor. Por quê? Você vê que eu estou cheio de perguntas. Girassol significa vida. Hã? Ele está sempre voltado para o sol, ele significa vida. Isso, mais. Então acertei, é isso Um mesmo. fica de frente para o outro. Quando não tem sol, um fica de frente para o outro. Isso eu nem sabia. Curiosidade. Mas é porque o girassol também representa resiliência, renovação, né? Tem passagens na Bíblia que fala também sobre o girassol, quer dizer, parece que relacionado com
com a vida eterna, algumas coisas assim. Então, o girassol, além da cor, né, por ser ter essa representação no imaginário coletivo, né? A fita, ela é usada, ela é um símbolo que é usado em várias campanhas, né? No caso do setembro é amarelo, no caso de novembro, alguém sabe qual é? É azul, né? Dezembro da AIDS, vermelhinho. Exatamente. Então, isso é uma forma de chamar a atenção, né, da sociedade, porque a gente tem, pela própria nossa essência, né, a gente é muito visual. Então, o que a gente vê, né, normalmente chama mais atenção. Então, a fita, né, em setembro, por exemplo, né, todo mundo que tiver com a fita amarela, alguém vai chamar a atenção. Se tiver com né, um lacinho, enfim, no outubro rosa, né, e assim vai. Então, o que a gente deve fazer no setembro? E quais seriam, então, os meios da gente poder conversar sobre esse setembro, sobre essa prevenção, sobre, enfim, no sentido de prevenir o suicídio, de prevenir o nosso adoecimento mental? O que a gente poderia fazer? Em palestras, em escolas, né? Falar mais sobre a situação. Locais públicos, Isso mesmo. Então, é conversar com gente conhecida, com gente desconhecida, né? Sempre, porque é o seguinte, parece bobagem, mas quando a gente consegue falar, né, alivia muita tensão. Às vezes você está diante de uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio, por exemplo, e se você começa a conversar com ela sem preconceito, sem julgamento, né? Essa pessoa, só de falar do sofrimento dela, é suficiente para ela aliviar a tensão e continuar vivendo. Exatamente. Eu posso citar um caso que aconteceu nos Estados Unidos sobre isso, o quanto que é importante a pessoa ouvir a outra. Teve um estudante numa daquelas escolas, né, secundárias. Ele simplesmente estava indo para casa e ele derrubou todos os livros dele no chão. Ele havia esvaziado o armário dele, derrubou, tropeçou e derrubou os livros no chão. E ele sofria muito bullying na escola, ele era discriminado por várias coisas, porque ele usava um óculos muito grosso, tudo. Aí um dos meninos foi e ajudou ele a guardar os livros e ajudou ele a levar até em casa. E daquele dia em diante os dois se tornaram inseparáveis como amigos. Na formatura, ele era o melhor aluno da classe, né, o garoto, ele foi o orador. E ele fez um agradecimento especial a esse amigo, porque naquele dia que ele derrubou os livros, que ele caiu, ele ia se suicidar, e ele estava levando os livros para casa para a mãe dele não ter a dor de ter que esvaziar o armário dele. E aquele amigo fez a diferença na vida dele, que se tornou o melhor amigo dele, e ele agradeceu pela vida a esse amigo. Então isso mostra a importância da amizade, do companheirismo. Da palavra. Exatamente. Por isso que o tema desse ano é muito apropriado, né? Assim, se precisar, peça ajuda, mas nem sempre precisa esperar para pedir ajuda, né? A gente pode oferecer ajuda antes que a pessoa demande a ajuda, né? Alguém sabe algum canal que se você estiver muito aflito, você pode recorrer nesse momento? CVV, exatamente. Alguém sabe o número do CVV? 188. Bom, eu fiz
fiz essas perguntas só para a gente saber, né, assim, o quanto que o pessoal tem de informação sobre isso, para dizer o seguinte: na maioria das vezes, o que está por trás de uma ideia ou de uma tentativa de suicídio costuma ser um quadro depressivo, né? A gente tem vários tipos de depressão, algumas depressões muito mais graves do que outras do ponto de vista clínico, embora depressão, para quem está sentindo, ela é sempre grave, né? Mas do ponto de vista clínico, quer dizer, o psiquiatra olhando, escutando a história da pessoa, ele tem condições de saber se aquela depressão é leve, moderada, se é grave, né? E o risco potencial que tem disso terminar mal, de terminar com uma ideia de suicídio, ou enfim, uma tentativa de suicídio, né? De cada 100 pessoas, isso é uma estatística, é americana, não tem, pelo Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem muita estatística, e as que a gente tem nem sempre são tão confiáveis, mas uma estatística americana diz o seguinte, que de cada 100 pessoas, 5, pelo menos uma vez na vida, já pensou em morrer. Dessas 5, pelo menos 3 já tentaram. E dessas 3, uma conseguiu. Então, vê que é um percentual, na minha opinião, alto, né? E tem um outro dado também, que as publicações falam, que de cada 100% das tentativas de suicídio, cerca de 90 a 95 poderiam ter sido evitadas. Porque a pessoa sempre dá um sinal, ela sempre deixa uma mensagem, se você for verificar direito, às vezes pagou as contas todas, carregou os livros para não deixar para outra pessoa carregar, colocou a documentação toda em dívida, fez um testamento, entendeu? Sempre 90% dos casos, a 95% tem um indicativo de que alguma coisa grave poderia acontecer. Tem gente que não acredita muito, fala, há pouco tempo eu presenciei uma cena que, pouco tempo não, acho que já, é que o tempo passa tão rápido, mas eu acho que foi antes da pandemia. Eu presenciei, eu estava saindo do consultório e vi uma aglomeração aqui em frente ao edifício Clube Juiz de Fora, que é aquele da esquina da... O lugar que já pulou gente. Exatamente. E tinha lá em cima, então, aí eu olhei, tinha lá em cima, então, um homem, dava para ver que era um homem, ele estava já sentado ali na beira lá em cima, na beira da laje, e ameaçando se jogar. Já tinha polícia, já tinha bombeiro e tudo mais. E aí, eu saindo do consultório, eu estava indo, sei lá, comprar algum remédio na farmácia ali da Alfred, e aí procurei o policial e me ofereci. Falei, olha, eu sou psiquiatra e posso tentar conversar com o moço e tal, se vocês precisarem da minha ajuda. Aí ele me levou lá em cima, lá no último andar, onde era acima do 16, porque ali ainda tem uma escada. E aí ele me levou lá em cima, só que aí o comandante, quem estava comandando a operação lá, não me permitiu falar com o rapaz, porque ele disse o seguinte, nós já estamos com tudo, agradecemos, nós já estamos com tudo preparado e o bombeiro é que vai agir.
meu Deus. Tudo bem, saí, felizmente não houve, né? Eu soube que inclusive o rapaz era um militar, que tinha passado por um problema, enfim, um problema familiar grave. Não terminou mal, mas assim, poderia, né? Porque não que o bombeiro também não tenha preparo para lidar com essa situação, né? Mas assim, né, eu sendo um profissional da área, pelo menos poderia ter me perguntado o que eu ia fazer, como é que eu ia abordar, né, enfim. Mas, felizmente, como eu disse, terminou bem. Mas então, retomando, a questão da depressão costuma ser, então, o principal motivo. Só que tem depressão, gente, algumas depressões mais graves, e talvez alguém aqui já escutou falar isso, que a pessoa escuta vozes dentro da cabeça e essas vozes mandam a pessoa fazer. Mas aí não é depressão, né? Depressão. Não é esquizofrenia, não? Na esquizofrenia também acontece isso. Na esquizofrenia também a pessoa escuta vozes. Mas tem alguns tipos de depressão que a pessoa também escuta a voz dá ordem para ela, às vezes a voz é dentro da cabeça, às vezes a voz é fora da cabeça, e manda ela fazer. E é muito desconfortável para quem está sentindo isso, e o que é mais sério, assim, isso para a pessoa é verdade. Ela acredita com muita certeza naquela voz. E ela é capaz de fazer o que a voz mandou. Então, esse tipo de depressão, às vezes, a pessoa é acometida de um ato impulsivo. Porque ela está andando pela rua, escuta a voz, se joga na frente do carro. Pode acontecer. Né? E aí, né, assim, pode acontecer tudo, né? Se joga na linha do trem, e a pessoa vai e se joga na linha do trem. Mas é uma depressão, essa depressão mais grave, como eu disse, ela não é tão rara. A gente que lida muito no consultório, né, só com problema mental, a gente é muito frequente, né, disso acontecer. Normalmente o humor da pessoa está muito triste, necessariamente não precisa ter um motivo, nem sempre a depressão ela tem uma causa, um motivo, dizer assim, foi porque teve uma desavença em casa, foi porque teve uma traição no casamento, foi porque perdeu um parente amigo. Necessariamente não precisa ter um motivo, né? Aliás, quando tem um motivo, costuma ser um outro tipo de depressão, inclusive, né? Porque, como eu disse, são vários tipos, né? E aí, se a gente não presta atenção, né, no que está acontecendo, pode evoluir de uma forma catastrófica, né? Hoje eu não trabalho mais no SUS, né? Já fui médico do SUS há muito tempo, aliás, por 35 anos, e aposentei do SUS, mas continuo no consultório. Só que no consultório, assim, eu tenho viajado, né? Porque minha filha mora fora daqui, e às vezes eu fico, igual fiquei agora, 3 meses fora. Mas todo paciente meu tem o meu número pessoal do celular. E eu atendo e respondo todas as mensagens que eu recebo. Porque eu sei que
a pessoa que tem um transtorno mental, muitas vezes ela fica insegura, né? E se eu tiver uma crise e o senhor não estiver aqui, como é que eu vou resolver? Tem algum psiquiatra que eu vou procurar? Eu falo, não, você vai me procurar. Você vai me encontrar, a gente vai estar num fuso horário diferente, é só você respeitar isso, né? Porque não vai me ligar de madrugada lá, que aí eu não vou atender. Mas dentro do fuso horário, eu vou atender todas e atendo todas. E quando eu percebo que é um quadro que eu já conheço, né? Claro, já são pessoas que tratam comigo, e quando eu percebo que é um quadro que pode evoluir mal, aí sim eu recomendo, eu falo, olha, então você vai procurar o doutor fulano, que aí a gente tem sempre um médico, né, amigo, que trabalha mais ou menos do jeito que a gente trabalha, para poder acolher essa pessoa e, se for o caso, até de internar, né? Costuma, às vezes, precisar de internar. Mas, então, a depressão é um dos problemas principais, mas não é o único. Existem outras doenças. A senhora, como é que é seu nome? Meu, Sidney. A Sidney citou o caso da esquizofrenia, que é uma doença grave. Quem tem esquizofrenia pode também, ao longo da doença, apresentar um humor depressivo. Necessariamente não é o suficiente para poder suicidar. Mas é muito comum na esquizofrenia o que a gente chama de delírio. E, além escutar voz, o nome técnico é alucinação. E pode ocorrer na esquizofrenia e também numa outra doença que eu vou falar daqui a pouco. Para que estiver na minha hora, você fala. Então, pode ocorrer na esquizofrenia o que a gente chama de delírio. E é muito comum os delírios, alguns tipos de delírio. Alguns são persecutórios. O que é um delírio persecutório? A pessoa se sente perseguida, né? Acha que o sujeito vai matá-lo. E aí ele, se sentindo perseguido, né, pode fazer encontrar uma saída desse jeito, né? Não, já que estão aqui para me matar, então antes que eles me matem, eu me mato, né? Existe um tipo de depressão que é muito raro, mas felizmente é muito raro, mas ela dá um negócio que na psiquiatria a gente chama de rapto suicida. Eu já tive um paciente assim, e isso é uma expressão latina, né, para dizer o seguinte: o sujeito toma a decisão e faz. Então, esse paciente meu, ele estava tomando café com o pai dele na mesa da cozinha, levantou, pulou da janela, sem dizer uma palavra. Felizmente ele não morreu, e depois ele, na consulta, já recuperado, né, ele quebrou pé, quebrou bacia, ele disse o seguinte, que tomou a decisão de repente, e quando ele estava em queda livre, né, pela janela, ele viu que, acho que era o terceiro ou quarto andar, ele viu que embaixo estavam construindo o muro do prédio, e tinha uns vergalhões assim, que ele tentou ver se conseguia jogar o corpo dele para cima dos vergalhões. Se escutar isso é muito pesado, sabe? Assim, um paciente falando, né? Porque imagina depois de passar por isso tudo, você falar disso, né? Mas é importante falar, sabe? Assim, é claro que a gente pergunta tudo com muito cuidado, né? Porque, né? Enfim.
E aí ele dizia o seguinte, que ele tentou se jogar em cima daquilo, mas não conseguiu, e aí os vergalhões pegaram do lado assim, ele perdeu um rim, porque, né, e quebrou o pé, então o pé dele não fazia mais esse movimento, né, ficou aleijado, e o joelho também duro, porque na cirurgia não deu para recompor direito. Mas hoje ele não trata mais comigo, mas eu imagino que ele está vivo ainda, porque depois ele voltou a trabalhar, se tratou, né? Enfim. Mas tem um outro quadro que a gente chama na psiquiatria, talvez alguém já ouviu falar, de transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é porque é o seguinte, tem uma é porque são dois, não é isso? Polar quer dizer dois polos. Então tem o polo da alegria e o polo da tristeza. Transtorno é porque é doença. Hoje você não fala doença bipolar, você fala transtorno. Então transtorno afetivo é porque quando a alteração é do humor, a gente fala que é afetivo, né? Então, transtorno afetivo bipolar. Na fase do humor para baixo, né, depressão, o humor fica triste, os pensamentos ficam negativos, às vezes pode ter também essas vozes que falam e dão ordem, mas basicamente é a tristeza. A pessoa não tem vontade de fazer nada, fica só na cama, desanimada, sem iniciativa. Aí trata, volta ao normal, costuma passar períodos, às vezes anos, completamente normal, sem problema nenhum, muitas vezes até sem tomar remédio, mas está bem, e depois ou pode fazer uma outra depressão, ou pode fazer uma euforia. Por isso que é bipolar, porque tem o polo da tristeza e tem o polo da alegria. Nessa fase da euforia, também podem ocorrer problemas graves. Eu ela trata comigo ainda uma paciente, que é uma pedagoga, enfim, uma pessoa interessante, inteligente, sempre foi muito trabalhadora. Ela passou num concurso numa prefeitura perto de São Paulo, foi trabalhar lá, e nessa época, isso já tem talvez uns 15 anos, nessa época ela não admitia que ela tinha doença, e ela é bipolar. E aí ela não tomava o remédio direito. E aí ela, trabalhando, teve uma crise, foi para São Paulo. A cidade ficava a 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Foi para São Paulo. E foi num shopping daqueles classe A de São Paulo. Chegou na loja da Tiffany, disse que ela tinha um casamento, que ela era dona da Tiffany e queria então um colar para ir no casamento. Meteu a mão na vitrine, a dona, né? E colocou o colar. Vocês imaginam o que aconteceu? Foi presa. A vendedora, coitada, tem a obrigação de saber que a pessoa está doente, chamou segurança prendeu, chamou a polícia, foi parar naqueles presídios lá de São Paulo, né? Porque até se provar que berimbau não é gaita, já viu, né? Tem um transtorno que é borderline. Borderline. Esse transtorno ele pode provocar levar uma pessoa ao suicídio? Não, pelo diagnóstico em si, não. É um transtorno até meio questionável, assim, porque na verdade tem muito psiquiatra dando esse diagnóstico de borderline, mas eu acho que quando você não sabe muito bem o que a pessoa tem, você fala, não, você é borderline, sabe? Mas
confesso assim, eu fiz agora 40 anos, né, de formado, eu tenho 42 anos só lidando com psiquiatria, ainda não tive coragem de dar um diagnóstico desse, porque isso é meio invenção de americano, sabe? Bom, mas essa é uma outra discussão. Deixa eu só terminar, vou dar a palavra, deixa eu só terminar essa história dessa minha paciente, porque ela é ilustrativa, porque a pessoa, quando está na fase de euforia, o mundo não tem dificuldade para ela vê o mundo colorido, entendeu? Quando ela está na fase depressiva, o mundo está nublado, né? Ela não vê horizonte, ela não encontra portas. Na fase de euforia, não, ela não tem necessidade de dormir, ela tem ideias de grandiosidade, igual essa paciente, né? Costuma se endividar muito, né? Atola no cartão de crédito, compra coisas que não precisa, às vezes 4, 5 sapatos do mesmo. O pensamento fica muito acelerado, a pessoa fala demais, ela se veste de forma muito extravagante, sabe? Então, assim, a pessoa está... É o que todo mundo queria, desde que não tivesse problema. Só que, como o exemplo que eu dei, normalmente traz algum problema médico legal. E pode, mesmo estando com essa alegria toda, pode ocorrer, embora seja mais raro, né, mas pode ocorrer também uma tentativa de suicídio, porque a pessoa em algum momento ela tem uma sacada do estado que ela está e aí pode fazer uma besteira, principalmente porque depois disso tudo costuma vir uma depressão forte. E aí se ela já teve depressão antes, ou se já passou por isso antes, ela sabe que a depressão é um estado completamente oposto desse, né, que ela vai sofrer muito de um outro jeito, né, e aí pode tentar o suicídio também. Mas a senhora ia fazer uma pergunta? O bipolar, a pessoa já nasce ou ela adquire? Não, o bipolar é genético, normalmente transmitido ao longo das gerações, mas vai depender dos cruzamentos. Tipo assim, se eu tenho bipolar, casei com uma mulher que na família dela não tem bipolar, a chance dos nossos descendentes terem diminui muito. Mas não quer dizer que é o primeiro descendente. Pode ser o meu neto, pode ser o meu bisneto, mas alguém com certeza vai ter. Agora, se eu tenho na família caso bipolar, casei tive filho, porque necessariamente hoje não precisa casar para ter filho, mas se tive filho com uma companheira, que também não precisa ser esposa, né? Mas se tive filho com uma companheira, que na família tem casos de bipolar, aumenta muito a chance dos descendentes terem a doença, sabe? Agora, é uma doença com raras exceções que a gente considera benigna. Se é que existe alguma doença, se a gente pudesse dizer que existe uma doença benigna e maligna nessa tal, essa seria uma doença benigna, porque ela é relativamente fácil de tratar. O problema é a pessoa admitir que tem a doença, que aquilo é uma doença e que só vai ficar bem se tomar um remédio. Oi? É um pouco diferente, mas a analogia é boa. Sim. Pânico não. Ainda não falei não. Mas o pânico está dentro de outro espectro de adoecimento mental. E o pânico, ele não tem relação assim direta com tentativa de suicídio, embora a pessoa sofra muito, né, quem tem pânico,
mas o pânico está associado à ansiedade. É que a ansiedade, quando ela se manifesta, ela pode se manifestar de várias formas em cada pessoa. Em algumas pessoas, às vezes se manifesta com um monte de doença física. A pessoa sente dores pelo corpo, enfim, tem às vezes colite, o intestino fica atrapalhado, o coração fica acelerado, dá a sensação de falta de ar, ou então de que o ar não vai até o fundo do pulmão. Às vezes a ansiedade pode se manifestar com sintomas também de fobia, né, de medo, e aí a pessoa não consegue ficar num quarto fechado, não consegue andar de avião, não consegue subir no elevador, né? Às vezes pode acontecer também sintomas, a ansiedade pode se manifestar com sintomas de toque, aquela pessoa obsessiva, mania de limpeza, limpa, nunca para de limpar. Se você coloca um copo de um jeito, se muda, bom, enfim. E às vezes pode se manifestar também com sintomas depressivos, né, a ansiedade. Então, é um tipo de transtorno, né, que tem várias formas de apresentação. Em cada pessoa se manifesta com um conjunto de sintomas. Tem tratamento. Tem tratamento. Não, psicopata é outra coisa. Psicopata, não. O psicopata é a pessoa que tem um transtorno mental, na maioria das vezes tem um transtorno mental. Obrigado. E eu vou sei. Então, o psicopata é um transtorno de personalidade. Tem vários tipos de transtorno de personalidade, né? A psicopatia é um desses transtornos. Normalmente o psicopata é aquele que provoca sofrimento, normalmente numa outra pessoa, num grupo de pessoas ou na sociedade, né? Não tem tratamento isso aí, né? É muito comum a gente encontrar em esses pessoal que está sempre infringindo a lei, né? Que bandido, enfim. Pois não. Boa noite, meu nome é Vou te dar a palavra. Boa noite, meu nome é Arthur. Aí, pelo que você disse, então, nem sempre uma doença mental quer dizer que pode levar ao suicídio. Então, o suicídio, então, ele não está vinculado a uma doença mental. Não, né? E existe também algumas estatísticas, tipo assim, o suicídio mais em homens ou mulheres? Tem essa estatística? Tem. Obrigada. Eu vou responder, já passo para a palavra lá. Olha só, a primeira pergunta sua, ela é intrigante, porque, como eu disse, às vezes a pessoa pode fazer uma tentativa de suicídio sem ter tido previamente um transtorno mental, né? Assim, não é o habitual, pelo menos, né? Mas pode acontecer. Agora, a segunda questão é se tem mais no homem, se tem mais na mulher. A estatística diz o seguinte, que as mulheres tentam suicídio 5 vezes mais do que os homens. E que os homens são 3 vezes mais bem-sucedidos do que as mulheres. Então, volto a dizer, é estatística americana, né? Mas não tendo
outra fonte para recorrer, é essa que serve, né? Lá, pelo menos, a sociedade é completamente diferente da nossa, né? Para vocês terem uma ideia, a gente aqui é muito afetivo, abraça, né? Fala às vezes colocando a mão no outro e tal. Eu estou vindo agora, né, da França, onde a minha filha mora. Lá, se encostar a mão no outro, o outro fica assim, porque não é da cultura dele. Você se toca, você dá um abraço assim, parece que você está sufocando o sujeito, né? Então, essa estatística é americana, mas que tem uma cultura também diferente da nossa. Mas não tendo outra, é essa que a gente se baseia, né? A senhora lá atrás. Só um minutinho. Ô, João, só um minutinho. É para todo mundo. Pra todo mundo. Por favor, o diagnóstico de depressão maior, isso assim, é o meu entendimento, não sou médica, mas assim, eu lido com esse diagnóstico de depressão maior, já tive outro diagnóstico, mas assim, depressão maior parece que é o que prevalece. E eu costumo dizer que a depressão maior, ela vem com um combo, aí vem um pouquinho, porque eu sinto isso, um pouquinho de pânico, um pouquinho de alucinação, um pouquinho de cada coisa. É assim? A depressão maior, hoje, assim, se a gente pegar o CID, né, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a gente nem vai ver esse diagnóstico lá, porque a depressão maior é um termo usado da época que eu formei, assim, ele é mais antigo. Os psiquiatras, muitos ainda usam, não é errado usar, mas se ele tiver que colocar um diagnóstico, por exemplo, se a pessoa precisar de um diagnóstico para um atestado, para qualquer eventualidade, o diagnóstico não vai estar escrito lá depressão maior, vai estar um outro transtorno depressivo. Mas você falou um aspecto interessante, assim, porque não olha só, quem tem diabetes tem só a glicose alta? Não. Então pode ter também um problema na retina, pode ter um problema no rim, pode ter, enfim, né? Pode ter pressão alta, que é uma outra, né, comorbidade. Então, na depressão, qualquer que seja a depressão ou qualquer que seja o transtorno mental, pode ser que esteja associado a outros. Então pode ser que eu tenha uma depressão maior ou uma depressão psicótica, enfim, e tenha também sintomas de ansiedade. Aí, por exemplo, se é para um documento médico, o médico seria importante o médico assinalar isso colocando o diagnóstico adicional, entendeu? Então, assim, quadro depressão maior mais ansiedade, mais estresse, ou mais, entendeu? Mas pode ter mais de... Agora, necessariamente, você ter um sintoma de ansiedade não quer dizer que você é ansioso, né? Porque, gente, aqui entre nós, com o tipo de vida que a gente leva aqui no Ocidente, é difícil alguém que não tenha um sintoma ou outro de ansiedade. Você tem conta para pagar, toda hora querendo tomar o governo aumentando imposto, cada hora. Essas fake news. Fake news para quem acompanha muito celular. Então, assim, não quer dizer que você ter um sintoma ou outro de ansiedade, que você tem uma ansiedade que precisa, inclusive, de psiquiatra. Acho que nem precisa.
Quando que a ansiedade, então, precisa de uma abordagem, seja com psicólogo ou com psiquiatra? E muitas vezes nem precisa do psiquiatra. Às vezes o psicólogo bem formado, ele consegue atender bem. Quando os sintomas começam a interferir na sua vida. Então, por exemplo, eu não consigo falar em público, mas eu sou professor. E aí? Né? Então, isso é uma limitação que a ansiedade está trazendo para ela, para essa pessoa. Então, essa pessoa precisa de um tratamento. Né? Eu estou trabalhando, a minha sala é fechada, mas eu não consigo ficar em lugar fechado. Quer dizer, você vai parar de trabalhar? Né? Eu tenho mania de organização, de limpeza, e passo o dia inteiro limpando a casa, quer dizer. Né? A baixa de vitaminas, principalmente a vitamina D e a B12, elas podem provocar depressão? Não, provocar diretamente não. Mas toda condição orgânica, né, seja essas aí que você citou, né, uma vitaminose, um problema de tireoide, né, é muito comum os transtornos de tireoide trazerem quadros ou sintomas depressivos, né? Porque o que acontece é o seguinte, gente. Começa a pensar na vida de cada um, né? Cada um de nós. Vamos fazer uma reflexão. Quando é que começa a aparecer uma doença em você? Uma ziquezira qualquer. Você vai ver se está muito parada, você não faz uma atividade física, você não tem amigos, você está preocupada com coisas que nem precisava estar. É nessa hora que as doenças aparecem. Né? Eu já vi muita gente que, parece bobagem que eu vou falar, mas vocês também já devem ter escutado isso. Muita gente que teve um câncer depois de ter tido um trauma qualquer na vida. Por quê? Porque é o momento que a doença aparece. Por isso que é importante vida saudável, relação, né? A gente se relacionar mais, né? A gente brincar mais, né? Porque isso faz espantar os maus espíritos, sabe? Então, quer dizer, eu acho que era esse o recado que eu queria dar. Estou com um flamenguista me controlando aqui, já disse. E pode fazer pergunta aí? Gente, infelizmente, só mais uma pergunta, porque o DJ já está esperando para a gente poder dançar. Vocês têm um horário de ônibus, então, última pergunta. Boa noite, doutor José. É o seguinte, eu sou agente comunitária de saúde. Eu trabalho em posto de saúde. E o que a gente observa? Que as pessoas, às vezes, elas não fazem o tratamento adequado como o médico prescreveu. Às vezes, fazem assim, tomam remédio quando está numa crise, sabe? Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa importância do tratamento como é prescrito. Obrigado pela pergunta. Isso não acontece só no SUS, não, tá, gente? Acontece com todos nós, na verdade. Aliás, a gente tem dois problemas nessa observação sua. Primeiro é que aqui no Brasil os médicos medicalizam muito, sabe? Eu sei que tem mais médicos aqui. A gente medicaliza muito, essa é a verdade. Não é à toa que tem esse tanto de farmácia. Você vai num país desenvolvido, você não vê isso. Farmácia. Então, mas
Resguardado isso, vamos imaginar que tinha realmente indicação para usar o remédio e tal. É importante, porque sabe o que acontece, gente? Quando você não trata direito, a tendência da condição é agravar ou ficar crônica. Por exemplo, depressão. Se você não trata direito, ela pode ficar crônica, né? E depois de crônica, aí vai ser pro resto da vida, porque hoje a gente não tem um remédio que diz assim, esse aqui é para depressão crônica, entendeu? E às vezes você vai ter que tomar mais de um remédio, porque aquele já não adiantava mais. No SUS a gente ainda tem um outro problema, é que o leque de medicações para tratar os transtornos mentais, ele é muito pequeno, né? Então, tem lá bons antidepressivos, mas não tem todos os antidepressivos que a gente tem hoje à disposição no mercado. E tem alguns tipos de depressão, por exemplo, que aqueles remédios lá do SUS, eles são contraindicados. Por exemplo, se a pessoa tem glaucoma, não pode usar, só tem lá a fluoxetina que pode usar, os outros não pode. Então, se ela tem uma depressão, trata no SUS, ou ela vai melhorar com a fluoxetina, se tiver glaucoma, ou se tiver um problema de próstata, se for homem, ou ela vai melhorar com a fluoxetina, ou não vai ter jeito de tratar, ou vai ter que fazer um sacrifício e comprar o remédio, né? Porque não tem outra opção no SUS. Mas a observação é pertinente, isso acontece também nos consultórios. É muito comum a pessoa esquece de tomar uma dose, né? Eu também tomo meu remédio para colesterol alto e eu sei que se eu não ficar muito ligado, eu sei que um dia eu esqueço ou outro, entendeu? Isso acontece com todo mundo. Acho que meu tempo terminou, né? Queria agradecer mais uma vez. Eu não sei se satisfiz as expectativas, mas estou à disposição se alguém quiser depois, né, fora daqui, perguntar alguma coisa, estou à disposição. Eu perguntei o povo assim, como é que consegue, né, manter isso aqui, porque isso é muito importante, sabe? Eu sempre que ele me convida eu venho porque eu vejo uma importância muito grande na iniciativa, né? Nessa iniciativa voluntária, né? De se reunir, de um querer ajudar o outro, né? Eu já ouvi muitos depoimentos aqui, né, pessoais, de pessoas que se abriram comigo fora daqui, enfim, e eu estava dizendo para ele, lá na França, por exemplo, é muito comum as pessoas criarem associações, assim, da comunidade, para se ajudarem, né? Eu agora mesmo, nesse período que eu passei lá 3 meses, eu entrei para uma associação que criou lá na cidade onde eu fico, para ajudar refugiados. E eles falaram, não, isso é importante, doutor, ainda mais se é médico, eles chegam aqui, não falam o idioma, não tem emprego, às vezes vão começar a usar droga, enfim. Então, a gente não tem muito essa cultura aqui do voluntariado, né, e tal. Eu dou os parabéns a todos que têm vindo, que conseguem vir, mesmo com chuva, né? Mas está todo mundo de parabéns, e o povo, né, e junto com o grupo todo, que consegue manter essa mobilização, porque eu tenho certeza que vocês salvam vidas, né? Só de vir aqui, né, refletir sobre as coisas que escutam, né, isso já faz muito bem para a alma. Tá? Obrigado.